Ok, pessoal, vamos começar hoje a falar sobre produtos notáveis. Vamos primeiro entender o que significa isso, para a gente poder estar interpretando de uma maneira melhor. Nós agora já saímos da geometria, estamos de volta à álgebra. Produtos notáveis. Produto, dentro da matemática, quer dizer multiplicação. Notável é algo que mais aparece. Então, são multiplicações de polinômios. Nós já vimos lá atrás. Lembra? As operações com os polinômios. Então, são multiplicações com polinômios. Mas essas multiplicações que mais vêm a aparecer. Então, quando acontece de aparecer mais, dentro da matemática, eles criam algumas regras para facilitar a nossa vida. Essas regras é o que a gente vai estar vendo agora, ok? Muito bem, vamos ao primeiro caso. O primeiro caso diz o seguinte: quadrado da soma de dois termos. Então, vamos tentar colocar aqui um exemplo de um polinômio, né? Lembrando que o expoente 2 na potência significa multiplicar ele por ele mesmo. Tá? Então, vejam, o quadrado da soma de dois termos. Ó, eu tenho dois termos, tá certo? Então, isso aqui é um belo exemplo. Então, eu vou começar aqui fazendo a multiplicação normal, tá? Mas o que me importa é a regra. Então, vamos lá. Vamos acompanhar aqui. Vou pegar cada termo, vamos fazer a multiplicação normal, como a gente já estava acostumado a fazer de multiplicação de polinômio por polinômio. Vou pegar cada termo do primeiro polinômio e multiplicar por todos os termos do segundo polinômio. Então, lembrando que elevado ao quadrado é a base multiplicada por ela mesma duas vezes. Então, pegando aqui, ó, x vezes x, eu tenho x ao quadrado. X vezes y, mais com mais dá mais, então vai me dar mais xy. Partindo para o y agora, mais com mais vai dar mais. Y vezes x é yx ou xy. Né? A ordem dos fatores não altera o produto. E por fim, mais com mais dá mais. Y vezes y ao quadrado. Então, y ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer agora? Feito isso, como eu já tinha falado lá atrás, depois que a gente multiplica polinômio por polinômio, a gente tem que ver se tem termos semelhantes. Então, percebam, termo semelhante é aquele que tem a mesma parte literal. Então, eu tenho aqui xy e xy. Xy mais xy vai dar 2xy. Então, eu caio nesse polinômio resultante, tá? Nesse trinômio. Então, esse trinômio, a gente vai escrever agora o que deu aqui através de regra. Percebam, esse primeiro termo e esse segundo termo. Então, vamos lá. Quem é esse aqui? É o primeiro. O primeiro o quê? Elevado ao quadrado. Então, ó, quadrado do primeiro termo. Mais duas vezes. Percebam aqui, ó. Aqui, quando não tem sinal entre o 2 e o x, é vezes. Então, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo. Está escrito aqui, ó. Mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. Mais o segundo termo elevado ao quadrado. Então, está aqui, mais o quadrado do segundo termo. Essa regra aqui, pessoal, é o que vocês vão precisar saber. Não precisa fazer isso tudo aqui. Isso tudo eu só fiz para a gente chegar na regra. A partir de agora, a gente vai querer só a regra. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho x mais 2 ao quadrado. Quadrado da soma de dois termos. Quem é o primeiro termo? X. Quem é o segundo termo? O 2. Então, vamos aplicar a regra. Quadrado do primeiro termo. Então, pego o primeiro e elevo ao quadrado. Está aqui. Mais, agora a segunda linha. Cada linha representa um termo, tá, pessoal? Então, lá. Mais duas vezes, é sempre duas vezes, tá? Quem? O primeiro termo, que é x, e o segundo termo, que é o 2. Depois, mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos pegar o segundo termo, que é o 2, e elevar ao quadrado. Feito isso, eu vou desenvolver o que der para desenvolver. X ao quadrado não dá, eu repito. 2 vezes 2, 4 vezes x, 4x. E 2 ao quadrado, 4. Beleza, pessoal? Então, esse é o primeiro caso. Vamos para o segundo caso. O segundo caso, ele é muito similar ao primeiro, tá? Muito similar ao primeiro. Quadrado da diferença de dois termos. Diferença, para quem não lembra, é menos, né? Então, vejam, eu tenho um menos entre os dois termos que nós temos do caso. E o quadrado, tá?
Então, vou fazer da mesma maneira para que vocês compreendam. Vamos fazer aqui a distributiva, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos y, mais com menos dá menos. X vezes y, xy. Agora por cima, ó, o vermelhinho. Menos y vezes x, menos com mais dá menos. Y vezes x, yx. É a mesma coisa que colocar xy. Por fim, menos com menos vai dar mais. Y vezes y, y ao quadrado. Reduzindo os termos semelhantes, nós temos menos xy com menos xy, que vai me dar menos 2xy. Repete sinal e soma, certo? Então, aqui a gente já pode ver a regra. Veja, é muito parecido com a primeira. Com a diferença que no primeiro termo, o primeiro sinal vai ser negativo. Então, quadrado do primeiro termo, está aqui, menos 2 vezes, sempre 2 vezes, tá? Nesses casos. No primeiro e no segundo, sempre 2 vezes. O primeiro termo vezes o segundo termo. Está aqui. Primeiro, que é o x, segundo, que é o y. Mais o quadrado do segundo termo, mais o y ao quadrado. Essa regrinha, vamos aplicar então no exemplo. O primeiro termo é o a, o segundo termo é o 3. Então, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro, que é o a, vezes o segundo, que é o 3, mais o quadrado do segundo, que é 3 ao quadrado. Desenvolvendo o que der para desenvolver, o a ao quadrado não dá para fazer nada, repete. Menos 2 vezes 3 dá menos 6a. E 3 ao quadrado, 9. Ok, pessoal? Beleza. Vamos para o terceiro caso. Calma que só são 15. Brincadeira. São 5 casinhos. Vamos lá. Terceiro caso. Produto, multiplicação, da soma pela diferença de dois termos. Então, eu tenho dois polinômios, onde um tem uma soma e o outro tem uma subtração, que é a diferença. Dos mesmos dois termos. Então, percebam, ó, x mais y vezes x menos y. Percebam que eles são muito parecidos, apenas diferindo dos sinais que estão no meio. Um é mais, outro é menos. Soma e diferença. Vamos fazer a distributiva aqui também, ó. Azulzinho, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos y, mais com menos, menos. X vezes y, xy. Vamos pelo vermelhinho agora. Mais com mais dá mais. Y vezes x, yx. Trocando de lado para ter já os termos semelhantes, xy. E aqui, por fim, mais com menos dá menos. Y vezes y ao quadrado. Percebam que agora, reduzindo os termos semelhantes, esses dois aqui, eu vou poder anulá-los, tá? Anulei. E aí, o que acontece? Automaticamente, estando anulado, eu vou escrever aquilo que me sobrou. Sobrou o quê? X ao quadrado menos y ao quadrado. Essa forma resultante é o que já me gera a regra. Esse é o caso mais fácil, tá? Então, o que diz? Quem é o primeiro termo de cada um? É o x. Quem é o segundo termo de cada um? É o y. Então, ó, como é que ficaria essa regra? Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, sempre vai ser essa regra. Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Vamos pegar esse exemplo? Y mais 5, y menos 5. Percebam, quem é o primeiro termo? Y. Quem é o segundo termo? 5. Então, pela regra, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Desenvolvendo o que dá, y ao quadrado não dá, 5 ao quadrado, 25. Essa aqui é a nossa resposta. Ok, pessoal? Beleza, vamos para o caso. O quarto e o quinto caso, eles são muito parecidos, tá? A regra é similar para os dois. O único cuidado que a gente tem que ter é porque um é cubo da soma de dois termos. Então, agora veja, ó, elevado ao cubo e a soma de dois termos, tá? O outro, quinto caso, nós vamos ver já já, é cubo da diferença de dois termos. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Como está elevado ao cubo, eu vou tentar aplicar propriedade de potência. Ora, a base é x mais y. Então, elevado ao cubo, eu posso escrever ela elevada a 1 vezes ela elevada a 2. Por quê? Isso aqui seria multiplicação de potências com a mesma base. Eu repetiria a base e ia somar os expoentes. Então, ia ficar 1 com mais 2, daria o 3. Por que eu estou fazendo isso? Esse cara eu vou repetir, tá aqui. Mas esse carinha aqui é o nosso primeiro caso, que é o quadrado do primeiro,
mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que está aqui, ó. Coloquei aqui para vocês. Beleza? Muito bem. Feito isso, nós vamos fazer a distributiva desse primeiro polinômio pelo segundo. Então, fazendo a distributiva aqui, x vezes x ao quadrado, x ao cubo. E assim a gente vai sucessivamente, como nós fizemos. Então, a gente vai ter esse resultado aqui, x ao cubo mais 2 vezes x ao quadrado y. Percebam, ó, x vezes 2xy, o x com um daqui, eu somo os expoentes. 1 mais 1 vai dar esse 2, tá? Muito bem. E repito o y. Aqui no final eu vou ter x vezes y ao quadrado, xy ao quadrado. Por cima, y vezes x ao quadrado y, né? Só botando na ordem x e y primeiro, tá bem, pessoal? Fazendo com bastante calma. Depois, eu vou ter o y com o 2xy, então y com y vou somar os expoentes, então vai dar 2xy ao quadrado. E por fim, y vezes y ao quadrado, y ao cubo. Juntando os termos semelhantes, ó, x ao cubo não tem ninguém, eu repito. 2x ao quadrado y com mais x ao quadrado y vai dar 3x ao quadrado y. Xy ao quadrado com mais 2xy ao quadrado mais 3xy ao quadrado. Percebam que são diferentes. Aqui o 2 é expoente do x, aqui é expoente do y. E repito o y ao cubo. Com isso, eu faço o quê? Vou criar a nossa regra. Então, percebam, primeiro termo x, segundo termo y. Olhando para cá, vamos criar a regra. Então, aqui, ó, cubo do primeiro, mais, sempre, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Está aqui, ó. Essa regra é a mesma no próximo caso. Então, vamos ver. Vamos passar aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui para a gente aplicar essa regra. Vamos ver. Então, o primeiro é x. Então, cubo do primeiro, tá aí, x ao cubo. Depois, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, então x ao quadrado vezes o segundo. Mais 3 vezes o primeiro, agora o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Aplicando a regra, o que a gente vai fazer? Nós vamos desenvolver o que der para desenvolver. Então, aqui, ó, 3 vezes 2, 6x ao quadrado. Aqui, primeiro, eu vou fazer essa potência. Vai dar 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12. Eu repito x. E 2 ao cubo, 8. Está aqui a resposta. Uma coisa muito importante, pessoal, é que vocês, essas regras, em vias normais, na sala de aula, eu permitiria vocês utilizarem uma cola, entre aspas, né? Com essas regras. O importante é você saber identificar e como aplicar, tá? Mas, com o passar do tempo, você fazendo bastante exercício, isso aí flui bem para vocês, tá bem? E aí, o quinto caso, cubo da diferença de dois termos, a regra é a mesma. Sendo que agora, o segundo termo, a gente vai usar esse negativo aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo. Então, percebam que agora eu estou colocando o negativo. Mais 3 vezes o quadrado, 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Desenvolvendo, eu vou ter x ao cubo. Aqui, ó, mais com menos, menos. 3 vezes 2, x ao quadrado. Então, 6x ao quadrado. Aqui, 2 ao quadrado, 4 positivo. Vezes esse positivo 3, 12x. E aqui, ó, base negativa com expoente ímpar, continua dando negativo. 2 ao cubo, 8. Percebam que é muito parecido com esse. Aqui vai dar tudo positivo. E aqui embaixo vai se alternar. Positivo, negativo, positivo, negativo. Tá bem, pessoal? Beleza, então.